meninas aí da residência em TIC de Infra e Cyber 2025. Esse momento que a gente marcou aqui com vocês, esse encontro que a gente está chamando de encontro de acordo, é um bate-papo, não é uma palestra, não temos convidados, somos só nós, para ser um momento bem nosso mesmo. É uma conversa mesmo, é um momento para a gente refletir um pouquinho e nos organizarmos, né? Vocês já começaram a residência, já engrenaram, acho que já entenderam, né, como é que é a metodologia, como é que vai ser o processo. Acredito que já esteja intenso aí para algumas ou para todas. Então a gente achou que era um momento oportuno de. Vocês também já se conhecem, né? Já tem uma interação, então era um momento que a gente achou oportuno de parar para conversar um pouquinho com vocês, para a gente entender, enquanto grupo, o que é importante para vocês se fortalecerem e juntas conseguirem caminhar em toda essa jornada aí da residência para que vocês vivenciem essa experiência que é intensa, mas que pode ser também muito boa, né? Pode trazer muitos frutos, não só no conhecimento e nas possíveis oportunidades, mas até entre vocês. A gente vê muitas pessoas saindo da residência amigos, né? Criam histórias, criam casos de sucesso, enfim. Então, é entender um pouco sobre como vocês juntas, enquanto grupo, podem se fortalecer, se apoiarem para caminharem juntas até o final do programa. Então, dito isso, né, por que a gente está aqui, vou fazer duas explicações assim. O que é diferente aqui? A gente não tem pretensão de criar nenhuma regra entre vocês, né? A gente tem pretensão de chegarmos no final dessa conversa aqui com um acordo, um combinado entre vocês. Regra é aquilo que está estabelecido e normalmente só por um lado. Né? Tipo, o Serratec estabeleceu suas regras de conduta. Ela definiu o código de conduta e ética do parque para que as pessoas que estejam em programas e em ações ligadas ao parque sigam. Então, o código de conduta são regras estabelecidas. Ali a gente diz que não pode ter uma série de coisas, ou que deve ter uma série de coisas, regras. Né? O manual do aluno também é um documento feito só por um lado, ao qual os alunos recebem todas as regras. A regra vai ter prova, vai ter média, vai ter frequência. Para ganhar uma coisa tem que ter outra. Todas as regras estão ali estipuladas. Então, o que a gente vai combinar aqui não vão ser regras. O que a gente vai combinar aqui é o que surgir da inteligência coletiva. E aí, o que é inteligência coletiva? É que quando várias pessoas estão juntas, conectadas no mesmo propósito, elas juntas acabam fomentando e desenvolvendo os seus valores, o que é importante para aquele grupo, para aquelas pessoas que estão ligadas no seu propósito em comum, alcançarem o objetivo final, que no caso aqui seria aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado, se formar e, quem sabe, até entrar logo no mercado de tecnologia através do primeiro mês ali, né? Através das contratações. Então, para que todas cheguem juntas e nessa coletividade, a gente parou para conversar um pouquinho aqui sobre isso. A gente vai fazer uma dinâmica, tá? Então, deixa eu ver quantas pessoas estão aqui na sala. Tururu. 22, 3, 21. Mas a gente tem expectativa que mais gente chegue por aí, né? Mas de qualquer forma, a gente vai usar aqui a ferramenta do Zoom para dividir vocês em grupos. Serão 6 grupos. O Zoom divide aleatoriamente. Para que quando vocês estiverem nesses grupos, vocês terão 10 minutos para conversar sobre isso. Falar assim, olha, a gente já entendeu como é que é essa jornada. A gente já sabe como é que ela vai ser intensa, como é que serão as interações, como é que está o conteúdo, como é que é a atuação do professor, como é que o Serratec atua, como é que o Senai atua. Já tivemos uma ideia. Então, agora a gente precisa entender o que a gente precisa para, enquanto grupo, estabelecer aqui entre nós um combinado para que juntas a gente consiga chegar no final dessa jornada. E é isso. Em 10 minutinhos, vocês vão começar a conversar sobre isso e vão trazer para a gente os insights de vocês. Mas antes ainda de definir como é que isso vai ser feito,
tem uma informação importante que eu gostaria de compartilhar com vocês. É natural que dentro dos programas de residência vocês comecem um processo de seleção lá no início, né, quando vocês já começam a ler o edital e se inscrevem. Nesse momento, no processo seletivo, vocês são concorrentes, sim, né? Porque existe um limite de vaga, as pessoas que mais pontuarem, que tiverem com o perfil mais aderente, é que serão selecionadas. Então, vocês começam essa jornada da residência como concorrentes e precisam virar uma chavinha, precisam mudar o mindset quando vocês começam as aulas, porque aí vocês deixam de ser concorrente e passam a ser grupo, passam a ser uma equipe. E isso é importante de ser dito, porque vocês não vão estar concorrendo entre vocês dentro do programa de residência, né? Não tem um número de vagas fechado lá no final, ao qual as melhores vão entrar. Não tem isso. E vocês podem perguntar para outros residentes, vocês podem conversar com as empresas, vocês podem buscar essa informação onde vocês se sentirem mais seguras. Vocês vão entender e vão ouvir isso que eu vou falar. As pessoas que são contratadas imediatamente, elas não necessariamente tiveram melhor desempenho. Isso conta? Conta muito, porque isso demonstra o seu comprometimento, o seu esforço no aprendizado. Mas esse comprometimento e esforço no aprendizado também é demonstrado de várias outras formas que não é por nota. Né? Então, um processo seletivo lá no final, a nota aparece? Aparece uma classificação, não aparece uma nota, uma classificação de aproveitamento do conhecimento, mas também aparece com muito mais ênfase, muito mais detalhe, todas as questões comportamentais, todos os soft skills que foram possíveis serem identificados ao longo da jornada. E, às vezes, além dessas notas, da classificação, do perfil comportamental, ainda tem vários outros critérios, né? Agora vocês são todas de Petrópolis, é porque a gente tem residências que tem gente de tudo que é lugar, né? Então, o lugar que mora faz diferença, disponibilidade para regime híbrido, regime presencial faz diferença. Então, tem muitas coisas que, quando elas se somam, é que elas vão aumentando a possibilidade de um processo seletivo. Nem é de uma contratação, é de um processo seletivo, porque depois que vocês vivenciam esse momento, se as empresas tiverem vagas, elas ainda chamam vocês para passar por um processo lá, que pode ter um teste, que pode ser só uma entrevista, que pode ser qualquer coisa, aí é critério de seleção deles lá. Então, eu sei que é difícil, mas é importante vocês se olharem enquanto grupo, enquanto equipe, não como concorrentes. Isso é muito importante, até porque uma das competências principais é o trabalho em equipe, né? Eu não sei se eu falei isso com vocês em algum momento, mas a gente fala bastante na aula inaugural, logo no início ali, que eu fiz uma pesquisa no final do ano passado, 2024. A gente estuda o mercado de trabalho, a gente estuda um pouco da tecnologia. Eu venho de RH, né, tenho muitos anos, minha formação, minha especialização, todos os meus 20 anos de experiência, tudo em gestão de pessoas. Então, a gente estuda bastante, está sempre conectado com o mercado, estamos associados aí a várias instituições de tecnologia que trazem esses estudos sobre soft skills, né? Quais são as principais habilidades para entrar no mercado e para permanecer no mercado, e aí do mercado de tecnologia. Então, isso está sempre em alta, né? A Juliana fez a primeira palestra, ela traz um pouco disso, mas aí eu tenho conhecimento sobre isso, todo mundo é informado sobre isso, mas eu, em vez de olhar o mercado como um todo, eu decidi ano passado perguntar para as empresas que estão próximas da gente, aquelas que estão investindo no programa de qualificação, que mais contratam os residentes, que conhecem o programa, né? Enfim, fiz uma pesquisa com eles, foram umas 10 ou 12 empresas, mais ou menos, que são as mais próximas, são as que estão sempre em todos os ciclos da gente, e perguntei para elas quais são os soft skills que vocês mais procuram em qualquer candidato que vocês abram no processo seletivo. Não é ex-residente, não é gente para vaga de júnior, trainee, jovem aprendiz, é de diretor, é de CEO, é de analista, para tudo, assim. Quais são os soft skills? Se tiver separado por cargo, me manda. Se tiver um macro, me manda. 100% das empresas falaram que a gente mais procura e o motivo que a gente mais demite é trabalho em equipe. Então, um processo seletivo no final da residência, esse soft skills, ele brilha, né? Ele abre portas,
Por isso que vocês vão viver 8 meses juntas e vão ter que se desenvolver enquanto equipe, porque a gente gostaria muito que vocês tivessem esses soft skills bem fortes, bem fortalecidos. E essa conversa aqui é para mais um passo para fortalecer vocês nesses soft skills de equipe, de parceiras, né, de que se apoiam e não que são concorrentes. Dito isso, voltando lá para a estrutura então do programa. A gente vai do programa do combinado de hoje, a gente vai dividir vocês em 6 grupos. Cada uma vai para uma sala virtual, né? Os grupos vão se dividir em uma sala virtual. Vocês terão 10 minutos para conversar sobre isso. Falar assim, tá, então somos um grupo, temos aí mais alguns meses pela frente, essa intensidade de conteúdo. Isso porque ainda nem entrou na prática, a gente ainda vai começar. Vocês estão só nos fundamentos, né? Vocês estão fazendo só a base ali do conhecimento. Então, a gente ainda vem com mais conteúdo, vem com mais carga. O que a gente precisa para isso? Para facilitar, para dar um exemplo, né? Vamos supor que eu, Pamela e Douglas somos uma equipe. Vamos supor que a gente juntou lá num grupo e a gente está na residência. Bom, o que a gente precisa? Sei lá, vamos supor assim, eu falo assim, eu acho que a gente precisa de empatia, a gente precisa muito se colocar um no lugar do outro, porque eu sou muito diferente da Pamela, a Pamela é muito diferente do Douglas, o Douglas é muito diferente de mim, a gente aqui pensa tudo diferente, a gente vai precisar ter muito respeito e empatia para conseguir trabalhar juntos aqui e chegar até o final. E aí o Douglas vai e traz outra palavra, eu acho que a gente precisa de empatia, mas eu acho que a gente também precisa de comunicação, cara. Comunicação é tudo para a gente conseguir chegar nesse lugar que a gente precisa. A Pamela fala assim, eu acho que a gente nem é tão diferente assim, eu acho que empatia vai surgir naturalmente se a gente tiver, sei lá, paciência e organização. Porque se a gente souber onde estão os trabalhos, a gente vai dar certo. Enfim, a gente vai trazendo palavras e aí o grupo precisa escolher 2 palavras, as mais fortes, acho que a maioria entendeu como serem importantes para que o grupo todo, toda a residência, todas vocês, as 35 meninas, cheguem ao final dessa jornada de uma maneira saudável, de uma maneira boa, uma maneira que vocês aproveitem a caminhada, que não seja um sofrimento tipo, tem que só estudar, 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 estudar. É mais do que isso, né? A gente quer que vocês experimentem essa jornada juntas da melhor forma possível. Então, nesse grupo que vocês vão formar, vocês vão escolher 2 palavras que resumam da melhor forma possível o que vocês precisam para chegar no final bem, fortalecidas enquanto grupo, e vão escolher uma pessoa só para me passar essa palavra, só para todo mundo não ficar falando ao mesmo tempo. Não existe líder dentro do grupo, mas terá uma pessoa só para me passar essas 2 palavras. E um cuidado também. Tem pessoas que têm personalidade que têm mais facilidade para falar, que conseguem interagir muito bem, que conseguem se expressar muito bem. Tem outras pessoas que são muito mais tímidas, que, né, gostam de ficar mais nos bastidores do que no holofote. Então, assim, todo mundo deve participar, mesmo com as suas características aí pessoais. Então, para quem domina muito, tem bastante facilidade, tentar puxar quem tem menos facilidade de falar, de se colocar. É importante que todo mundo contribua, né? Todo mundo cuide para que emerja do grupo, dessa inteligência coletiva, as palavras, tá? Entenderam, meninas? Querem fazer alguma pergunta? Alguém já fez essa brincadeira? Alguém já brincou de fazer um acordo, assim, de coletivo entre o próprio grupo? Alguém já Isso é teve um essa sonho, experiência? né? Isso é uma oportunidade Não, maravilhosa. Quem dera que nas empresas tivesse isso. nas empresas onde eu trabalhei antes não tinha mesmo. Olha, eu imagino que sim, a maioria possa não ter vivido essa experiência, mas eu já trabalhei em empresas que me deram bastante espaço para experiências semelhantes, bem Muito legal. semelhantes, e foi incrível, fez muita diferença. Quando eu cheguei aqui no Serratec, que eu vi que eles faziam isso, eu fiquei encantada, falei, nossa, que rico, que importante, né? E sempre que a gente faz, a gente ouve bastante isso dos alunos, né? Pô, que legal. Isso fortalece muito a gente mesmo, né? Um espaço de fala e um espaço de escuta também. Então, fico feliz que mais uma vez a gente possa construir isso juntas. Espero que vocês se divirtam, que vocês
aproveitem e que saia realmente desse grupo aquilo que vocês precisam, né? Aquilo que é um combinado de vocês, não é um acordo do Serratec com vocês. Eu estou aqui como facilitadora, eu inclusive não vou dar palavra nenhuma. É, é um combinado da turma. Inclusive, por não ser regra, por ser um combinado, ele pode e deve mudar todas as vezes que vocês precisarem. Hoje, vocês estão com uma visão do programa e vivendo um momento. Se daqui a um mês, 2 meses, sei lá, vocês entrarem num tema super crítico, começarem intenso, né, mais técnico, começarem a ir para os presenciais e começarem a encontrar mais desafios ou desafios diferentes do que de agora, revisitem esse acordo, reúnam-se, né? E se reorganizem para falar assim, olha, lá atrás a gente precisava de uma coisa, agora a gente precisa de outra. E a gente precisa se fortalecer aqui. E é óbvio que a gente permanece à disposição de vocês para ser esse facilitador. Mas a nossa expectativa é que isso emerja de vocês mesmos, porque ninguém sabe do que vocês precisam melhor do que vocês mesmos. Eu nunca fiz uma residência. Apesar de eu estar aqui nos bastidores, eu nunca tive que ficar lá na sala de aula recebendo conteúdo na velocidade, com a intensidade que vocês vão precisar receber. Né? Então, assim, não posso eu aqui dizer alguma coisa, vocês vão precisar de paciência. Cara, sei lá o que é que vocês precisam. Isso é de vocês, isso é uma construção aqui de vocês. Eu estou aqui realmente só como facilitadora. Show? Alguém quer falar mais alguma coisa? Fala, Aline. Como vai ser, você vai separar o grupo? Sim, o Zoom, ele dá uma ferramenta aqui que a gente consegue jogar vocês para outra sala virtual. A gente está aqui em uma. Eu, Pamela e Douglas vamos permanecer nessa e a gente vai dividir vocês de forma aleatória para outras salas virtuais. Então, vocês vão sair dessa tela, vão para outra com outras pessoas. E aí vão ficar 10 minutinhos lá. E aí vocês contem, se organizem, porque quando der os 10 minutos, a gente volta com vocês para essa sala aqui que a gente está agora. E aí vocês serão abduzidas. Será no susto. Às vezes vocês estão no meio da fala, já foi. Então, para vocês terem tempo de chegar a essa conclusão das duas palavrinhas, dá uma controladinha ali no tempo, tá? Tá bem, obrigada. De nada. Mais alguma dúvida, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Quer experimentar alguma outra coisa antes da gente dividir? Eu gostaria de falar uma coisa, Fique à vontade. que a nossa turma é muito unida, né? Que vocês não estão com a gente no dia a dia, Uhum. né? E viu que algumas meninas até fizeram assim. A gente tem um entrosamento muito legal, uma costuma ajudar a outra. Algumas que têm mais facilidade com a matéria, pega, faz um resumo, manda para outra. Às vezes, quando uma está com dúvida, a gente tem um grupo que a gente fala muito nesse grupo, a gente está sempre assim apoiando, principalmente nas aulas técnicas e Uhum. também na aula de inglês. É que o inglês ele divide, né? Porque a gente tem a Sim. turma básica e a intermediária. Então, divide um pouquinho só em relação à matéria do inglês. Mas tirando o inglês, a gente costuma trabalhar sempre juntas. Isso daí você Legal. pode ter certeza que essa turma aqui uma apoia a outra aqui em tudo. E eu gostaria que vocês soubessem disso. Fico muito feliz. A gente percebeu isso em alguns momentos, a gente já teve alguns insights e a gente deduziu isso. Falei assim, ó, está diferenciado. Por exemplo, quando a gente fez o convite para a iniciativa lá da Unifaz, né, um trabalho em equipe, nossa, vocês foram super aderentes. E a gente ficou muito feliz do número de participantes, né? A gente não sabe o que aconteceu lá, mas a gente ficou feliz assim mesmo, né? Porque a gente sabe que é um trabalho para continuar apoiando vocês. A gente Foi maravilhoso. fica Foi feliz. muito legal. Foi mais Uma um pena, presente. Foi é mais uma um pena que presente. algumas trabalham e às vezes não É, conseguem participar, né? sim, Mas realmente, a mais um gente vai ficar presente. propondo dias e horários diferentes para tentar pegar com todo mundo, ou quase todo mundo, né? Vamos diversificar o máximo possível. Mas é isso, assim, a gente sabe que é uma jornada intensa, a gente sabe que muita gente está tendo que conciliar muita coisa junto com a residência e a gente fica aqui pensando em várias formas de fortalecê-las, de apoiá-las, né? Então, a gente vê se está dando certo ou se não está dando certo, ou se a gente está pelo menos no melhor caminho com o engajamento.
né? Assim, o volume de participação. A gente sabe que, por exemplo, o encontro de hoje não ia conseguir vir todo mundo por causa de jornada de trabalho. Esse também do apoio psicossocial também sabia que tinha alguma dificuldade. Mas, assim, palestra, presença, essas coisas que estão dentro do escopo da organização, a gente vê essa diferença. E eu fico feliz de ouvir isso de vocês, vindo de vocês, então. Fico feliz mesmo. Olha, antes de a gente dividir vocês, eu vi aqui que já teve lista de presença ali no grupo. Todo mundo assinou? Tá. Eu acho que a Lohane falou no chat que ela não estava conseguindo assinar. Eu não sei se eles botaram algum tempinho para isso. Estou assistindo do trabalho. Tadinha. Bom, vamos ver o que dá para fazer. Vamos lá. Então, eu vou dividir vocês, tá bom? 10 minutinhos e a gente volta com duas palavrinhas, uma pessoa do grupo para me falar. Vamos lá, Pamela. Ô, Cecília, dá Sim. co-host pra Chavelli pra ela não ir na divisão. Ah, a Chavelli está aqui, gente. Então, desculpa, Chavelli, eu não vi que você estava aqui. Vocês Tranquilo. conhecem a Chavelli? Tá ouvindo um pouquinho? Quer falar alguma coisa, Chavelli? Eu não tinha te visto. Eu fiquei quietinha aqui. Na verdade, hoje eu estou para participar desse momento, agradecer, né, essa possibilidade de participar. Acho muito importante a gente poder contribuir de alguma forma, mas hoje a gente está aqui justamente para poder ouvir um pouco mais das meninas, que é tão importante. Que elas que estão fazendo a residência acontecer junto com a gente, né? É isso, esse momento aqui é delas mesmo. A gente fica aqui só nos bastidores ou facilitando, né? Só dando uma organizada. Fico feliz que você esteja aqui também. Obrigada pela sua presença. Eu acho que Imagina. eu já dei o co-host, né? Eu acho que já foi. Então, Beleza. agora vamos dividir vocês, tá? Vejo vocês em 10 minutinhos. Eu pausei a gravação, tá, Pamela? Tá, eu também. Ver quem é o primeiro grupo que quer vir. Pamela, vou precisar da sua ajuda que eu não estou vendo as pessoas. Aí, quem levantar a mão aí, você fala e a pessoa fala os dois nomes. Pode ser assim? Quem quiser já ser o primeiro grupo a levantar a mão e vir representando o grupo que estava, fica à vontade. A Samira levantou a mão. Samira. Vamos lá, Samira. Quais foram as duas palavras que vocês chegaram lá no grupo? E aí você me diz a palavra e por quê? O que que vocês pensaram nisso? Rapidinho, assim, mas só para eu entender o Eu tava com contexto. medo disso. Eu falei assim, gente, vão pedir a palavra e justifique sua resposta. Não é tanto, mas assim, só para eu entender, porque vocês devem ter conversado atrás mais ou menos o que saiu lá no grupo. Beleza. A primeira palavra que a gente achou foi disciplina, que a gente acha muito importante não só para a residência, mas para a vida, né? É aquela questão de fazer, né, tudo que é pedido para fazer e encarar todos os desafios, mesmo que você esteja cansada, mesmo que você tenha que passar, sei lá, uma fora do horário, né? E ter essa disciplina para fazer o que tem que ser feito. Então, acho que seria essa a primeira. E a segunda palavra é adaptabilidade. Adaptabilidade, a gente chegou nessa conclusão no sentido de que a gente vai ter que estar dentro dessa disciplina se adaptando a várias mudanças. A gente igual está agora no online, depois a gente vai ter que se adaptar quando vier o presencial, adaptar quando tiver troca de professor, se adaptar com vários tipos de mudanças e opções que a gente vai tendo dentro dessa realidade aí que a gente está passando da residência. Então, a gente chegou nesse consenso. Muito legal. E é meio que sobre a vida, né? Pensando um pouquinho até na questão do mercado de trabalho, quem não tem uma disciplina e adaptabilidade para a gestão de mudança, que o mundo está o tempo inteiro mudando, tudo muda o tempo todo, fica muito mais difícil, né? Não é impossível, mas fica muito mais difícil de chegar em algum lugar. Mas fiquei bem legal. Falei, mas nessa partezinha aqui de baixo que eu boto entre parênteses, descrevi mais ou menos o que vocês conversaram, então disciplina para fazer o que precisa ser feito e adaptabilidade para a questão de mudanças e vários cenários que vocês vivem aí durante a residência. Tá certo? Isso, perfeito. Então, Só rapidinho, corrigindo, meu nome é com Y. obrigada.
Bom, então obrigada, Samira, e ao grupo que trouxe essas palavras. Obrigada. Vamos para aqui de baixo. Quem é a próxima que quer falar? Sou eu. A Carla. Carla. Ai, letra minúscula. Carla. Vamos lá, Carla, qual a primeira palavra? A primeira palavra é conexão solidária. Conexão solidária. E o que vocês pensaram quando juntaram essas palavras aqui? Conexão solidária, ela é fruto das diversas apresentações que nós fizemos, onde nós tivemos mesmo distante, né, mesmo online, a gente criou essa conexão de respeito, de empatia, e são diferenças que se somam. Boa, diferenças que se somam. Legal. E a outra, a gente dividiu no grupo, né, para falar nossos pontos, né, fortes e pontos em desenvolvimento, e a gente a gente chegou numa palavra duplinha também, responsabilidade na fala. Seria um cuidado na Seria comunicação? Como é que. se preocupar sempre em trazer um repertório positivo. É sempre uma fala protagonista, uma fala que motiva, evitar o vitimismo, né? Assim, sempre ter uma fala que eleva, né? Então, assim, é como se vocês estão entendendo que para o grupo estar forte, estar resiliente para essa jornada, precisa que as pessoas tenham isso, né? Essa fala positiva, protagonista. Sim, Tá. sim, Então, esse tá certinho do jeito que vocês conversaram, conexão solidária, diferenças que somam empatia, que traz um pouco ali da questão da empatia e responsabilidade na fala. perfeito. É isso? Isso aí. Maravilha, gente. Obrigada, obrigada, Carla, e obrigada ao grupo. Opa, cadê tu? Quem é o A terceiro? próxima é a Fabíola. Opa, Boa tarde. Vila. É, Vila, vamos lá. a palavra que a gente escolheu, nós escolhemos duas palavras e nós usamos essas palavras para definir o nosso grupo, né? Do que o grupo já é, do que o grupo já traz para gente, que é a união. Todas nós somos muito unidas, embora tivemos apenas um encontro presencial. Parece que a gente já estuda no presencial, assim, porque uma ajuda a outra, né? E verdadeiramente, assim, tem sido feito coisas assim inacreditáveis, né? É E essa a- união precisa permanecer para que vocês cheguem juntas no final, por conta dessa ajuda mútua que vocês vivem, é isso? Só para ver Isso se eu aí, estou entendendo. Tá. para ninguém desistir, né? Não ficar ninguém para trás. É. E a segunda palavra que a gente quis definir também o grupo num todo é empatia. Cada uma tem a sua dificuldade, né? Todas nós temos limitações, temos dificuldades, mas uma tenta sempre ajudar a outra, seja com palavras, né? Seja até mesmo com pequenos emojis que para muitos pode parecer nada, mas a gente sempre coloca lá. Já teve casos de passar pela mente de alguma das meninas de que não iria conseguir, de que não ia conseguir chegar até o final, e foi unânime. Todas não deixaram ninguém desistir, assim, das meninas que acharam que não conseguiriam, foi unânime. Todos colocaram lá que conseguiriam sim e pontuaram o Aí. porquê que conseguiria, né? Por causa dessa união, de não deixar nenhuma para trás, chegar todas juntas até o final. Que maravilha, gente. Isso é muito forte. Isso é muito bom. Fico feliz. Botei do jeitinho que vocês tinham pensado. União, que seria ajuda mútua para persistirem, né, para se fortalecerem aí na jornada, e empatia, que traz a compreensão e o apoio também. Isso Isso? aí, isso aí. Maravilha, Fabiola. Muito obrigada. Obrigada ao grupo aí que trouxe essas Obrigada. palavras.
Quarto grupo, A Flávia. Flávia. Oi, boa tarde. Então, nosso grupo trouxe aqui a palavra, que na verdade são duas, né? Comunicação assertiva, que é a questão, né? As 35 mulheres, problema de comunicação, acho que a gente não tem. Mas algumas, né, são mais tímidas, outras já são mais, têm mais facilidade. Mas o que a gente precisa até melhorar para chegar até o final e uma ir aprendendo com a outra seria o assertivo, né? Ter essa comunicação assertiva, de às vezes falar uma coisa não está legal e a gente vai lá e fala, olha, eu não gostei de tal coisa, mas falar de uma maneira mais colaborativa, né? Então, para a gente não ficar levando o negativo, né? Ah, não gostei e pronto, acabou. Não, tenta explicar, ser mais objetivo, né? Sem ter essa questão do só reclamar, né? Uhum. E a outra seria a postura à liderança, né? O nosso grupo, a gente estava conversando sobre uma questão que acontece durante as aulas técnicas e a gente percebeu o nosso grupinho, né, percebeu que a gente tendo essa postura com a liderança, melhorando essa postura, a gente também vai talvez ter um resultado melhor durante as aulas técnicas. Eu peguei a palavra liderança, mas não é só isso, é Não é só postura isso, é postura à liderança. Melhorar a nossa postura em relação ao professor. Ah, tá. É que vocês estão tratando o professor como liderança. Durante a aula, digamos assim, a gente pensou Aham. exatamente isso. Durante a aula, quem é o líder ali dentro, Tá. seria o professor. E aí, vocês melhorarem isso no sentido de. É porque, desculpa, eu não entendi assim. Tá, tudo bem. Não, é nessa questão, assim, da gente ter melhorar a nossa postura em relação ao professor, para ele ter um resultado melhor em relação às aulas, né, ao conteúdo que ele está dando. Então, a gente precisa ter um pouquinho mais de paciência com ele, paciência em relação ao que ele está passando, de conteúdo, tipo, né, que ele está Deixa dando eu de ver conteúdo para a gente. se eu usar a palavra parceria, estaria associado ao que vocês pensaram, parceria junto ao professor? Parceria e respeito, eu acho que parceria, respeito e paciência. Parceria, respeito e paciência. Talvez fique mais claro, Cecília, no final, né, quando a gente terminar essa dinâmica, se a gente puder falar, aí vai ficar um pouquinho mais claro o que a Claro, gente quis tá. dizer. Beleza. Mas assim, do jeito que a gente colocou, você acha que chega perto do que vocês estavam Que a combinando gente, em grupo? sim, Tá. chega assim. Então tá bom. Obrigada, Flávia. E ao grupo aí que trouxe as palavras. O próximo. Oi. Amanda. Oi, gente, boa tarde. O nosso grupo escolheu as palavras foco e planejamento. São dois conceitos entrelaçados. O foco, bem, nós estamos em uma experiência de estudo intensa, psicologicamente também é uma experiência intensa. Então, o foco nesse processo nos permite manter a atenção nas tarefas que são mais importantes. E o planejamento nos permite organizar o tempo e as prioridades para que os nossos objetivos sejam alcançados com eficiência. Peraí, foco para. E a outra palavra era planejamento? Planejamento e foco. Planejamento. E o planejamento vem com uma questão da organização para priorizar isso? Isso. Beleza, que aí vocês entendem que com foco e planejamento consegue gerenciar melhor tudo isso que vem aí da residência e chegarem mais tranquilas no final, né? Sim. Do jeito que eu coloquei, tá claro? Ficou do jeito que vocês tinham pensado para enfrentar o desafio da residência, organização e priorização das demandas. É isso? Sim. Tá.
Então tá bom, Amanda. Foi rápida, mas eficiente. Obrigada ao grupo De aqui nada. pela contribuição. E o último grupo. Magda. Quem? Magda. 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 Boa tarde, Boa gente. tarde. O nosso grupo, a primeira palavra que a gente escolheu foi resiliência. Muitas meninas do nosso grupo estão passando por uma transição de carreira, outras estão tentando voltar ou entrar no mercado de trabalho. Então a gente precisa ser, sim, muito resiliente, né, para a gente conseguir superar as nossas dificuldades, os desafios que estão surgindo. É isso porque, como a Cecília mesmo disse, né, a gente só está no comecinho, né, a gente está nos fundamentos. Imagina quando isso chegar lá na frente, esses conteúdos aumentarem, né, a gente vai precisar pensar no nosso crescimento profissional, pessoal, pensar na nossa saúde mental e nos adaptar, né, a essas mudanças. E a outra Sim. palavra foi empatia, assim como o outro grupo também destacou. Uhum. A gente sente, né? Nós sentimos que somos muito empáticas umas com as outras, mas com certeza isso é um valor que precisa continuar, porque até a gente estava conversando, né? E a gente já se apresentou algumas vezes em diversos momentos e a gente viu que cada uma de nós vive um momento muito diferente, cada uma de nós já passou por coisas diferentes, né? Estamos num momento da vida, né? Muito diferente. E a gente destacou, né, pensando naquelas meninas também que, por exemplo, não tem só a residência, né, tem trabalho, tem casa, tem filhos, tem toda uma rotina, intensa. Então a gente precisa continuar sendo muito empático com todas. Apoio entre o grupo. Apoio entre o. Não, peraí, tá errado isso aqui. Apoio. Tá, É. Que possa continuar, né? Na verdade, que vocês já têm. isso, Momentos diferentes de vida que vocês estão, né? isso. Estaria assim certinho? Sim, Beleza. Então é isso. Magda, obrigada ao grupo. E esse daqui, gente, é o combinado de vocês. É o acordo de vocês. É o que vocês, enquanto inteligência coletiva, identificaram aí que precisam, né, executar, vivenciar, relembrar, porque vão chegar momentos de crise, momentos de desespero. Ai, minha matéria, ai, está atrasado, ai, quanta pressão, quanta coisa. Quanto desafio, né? Em momentos de muita alegria, conseguimos, entregamos um trabalho, aprendemos, já estamos conseguindo praticar. E tudo isso precisa ser vivido junto, né? Isso aqui, de novo, é de vocês. Isso daqui pode e deve ser revisitado todas as vezes que vocês acharem importante. Hoje a gente simbolizou esse combinado de uma maneira muito mais formal, que a gente para conversar, que a gente estrutura até numa apresentação. Mas isso aqui vocês vão vivenciar no dia a dia de vocês, né? Vocês vão precisar pegar um papel para lembrar disso. Isso aqui é o dia a dia de vocês. E percebendo desafios novos, coisas que hoje não poderiam não ser prioridade, mas amanhã podem passar a ser, conversem entre vocês, né? Aproveitem esse grande privilégio de ter uma turma já tão entrosada, tão colaborativa. Aproveitem isso a favor de vocês e sempre que uma precisar da outra, né, se suportem enquanto grupo. Mas, de novo, eu quero me colocar e posso falar em nome do Senai e da Chavelli, que está aqui representando o Senai, que as duas instituições também estão à disposição de vocês para aquilo que vocês precisarem, né? Vão encontrar muitos desafios. A experiência da residência, ela é para trazer o mais próximo possível do mercado de trabalho, né? Por isso ela também é chamada de residência. Quando um aluno de medicina estuda, pega aquele monte de teoria, ele efetivamente vai aprender mesmo quando ele for para a residência, quando ele for colocar tudo em prática. O programa do Serratec, ele usa essa nomenclatura de residência não por acaso, é para isso, é que vocês não vão ficar
primeiro numa teoria e depois vir para a prática, vocês já vão aprender na prática. Então, vocês vão vivenciar muito do jeito que a gente vivencia o mercado de trabalho. Muitas de vocês já estão no mercado de trabalho, ou já passaram por ele. Não sei se tem alguém que ainda está na busca do primeiro emprego, mas todo mundo já tem alguma experiência nesse sentido. Então, assim, você está lá no meio da jornada de trabalho, te deram um projeto, daqui a pouco te tiram do projeto, te jogam em outro, aí o cliente não gostou do negócio, acabou o prazo, você ainda não conseguiu uma ferramenta, não conseguiu um recurso, vem trabalhar com uma equipe que não está tão engajada, falha na comunicação. Essa loucura é o mercado de trabalho. É isso, né? E é isso que vocês vão viver aqui na prática, porque apesar de todo o esforço e todo o trabalho por trás, nos bastidores, todo o planejamento, toda a organização que a gente tem, vão acontecer imprevistos, vão acontecer inputs diferentes, né? A Orange, ela está muito próxima do programa, ela está trazendo isso na prática para vocês, dentro das mentorias, das monitorias. Muita característica do mercado de trabalho. O Senai tem a expertise pedagógica, então tem toda essa questão de aprendizado. Então a gente vai somando forças também, né? Então um traz um conteúdo, outro traz outro, e vocês têm que aproveitar esse todo, né? Não vai ser perfeito, mas vai ser feito, está sendo feito com muito amor, com muito carinho, muito esforço para que vocês tenham uma jornada incrível, que vocês consigam se divertir enquanto aprendem, enquanto estão vivendo essa intensidade aí que é a residência. Então, isso aqui é o trabalho de vocês. A gente vai compartilhar com vocês lá no Classroom. Guardem, usem, abusem, mexam, manipulem, façam aquilo que for melhor para vocês enquanto grupo. E obrigada, né? Obrigada por vocês trazerem isso para a gente. A gente aprende muito quando escuta vocês. A gente começa a entender cada vez mais o que vocês estão vivendo, do que vocês precisam. Isso nos dá insights para a gente trazer conteúdos diferentes, ações diferentes, enfim. Então, por isso que a Chavelle está aqui ouvindo, por isso que a gente faz esse trabalho, por isso que a Pamela, Douglas, todo mundo da equipe vai ouvindo, a gente grava, a gente revisita. É uma construção, é um produto de vocês, é uma coisa que nasceu, um combinado que nasceu para vocês, mas a gente aprende também, a gente aprende muito. Então, gratidão por vocês compartilharem aqui com a gente. E aí, gente, ficou bonito, né? Vou mandar lá para vocês. Bom, teoricamente é isso que a gente tinha aqui para propor, para fazer essa experiência, esse momento dessa conversa, mas já que tem um bate-papo aí um pouquinho informal, a gente finaliza, corta a gravação e depois a gente fica um pouquinho, tá bom? Sobre esse encontro, sobre esse acordo aqui, algum ponto que vocês queiram colocar? Alguém quer colocar alguma informação, quer tirar alguma dúvida? Chavelle, quer falar alguma coisa? Pamela, Douglas, alguém? Ou a gente... Na verdade, só para falar que o acordo ficou muito bonito, como você disse, né? E eu acho que por mais que aconteçam mudanças no grupo, que aconteçam... na verdade, que o desenvolvimento do curso aconteça, essas palavras são chaves, né? E não só para o momento que elas estão vivendo agora, mas por todo o percurso. Então, acho que poderão ser acrescentadas, deverão ser acrescentadas outras palavras, mas eu acho que essas sempre deverão permanecer. Para ver, né? Fico feliz, gente. Vamos tirar uma fotinha, então? Antes da gente interromper a gravação. Lá vai. Peraí, vou esperar a Gabriela soltar o cabelo. Então vai, tô tirar, hein? Eu sei que algumas não estão conseguindo abrir, estão se adaptando ao horário, estão tentando ouvir do jeito que der, então tá bom. Eu sei que vocês estão fazendo o melhor de vocês e eu agradeço por vocês estarem aqui num horário que a gente nem combina, né, de estar. Então, obrigada pela presença, pelo esforço de vocês estarem aqui. Então é isso, gente. Obrigada pela participação. Vou encerrar aqui a gravação, tá? Até a próxima. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Boa tarde.